Boa noite, Dardi. Boa noite, Dardi. Boa noite, Eliezer. Tudo bem? Tudo. Joia. Não sei como é que tá o som aí. Eu tô viajando aqui, não sei como é que tá a net aqui também, se tá boa, se tá ruim. Acho que eu tô no dados, deixa eu ver. Não, tô na net aqui mesmo. Tá escutando legal? É, tô escutando. Tá. Então, beleza. Esperar a galera entrar um pouquinho, né? É, sem entrar, né? O pessoal, quando não tem WhatsApp, parece que. Eu mandei por SMS, mas você vai ver que ninguém viu. Eu não vi por esse também, não. Eu entrei no link da passada que você mandou. Porque eu vi que não tinha mudado, eu olhei as duas anteriores, vi que não tinha mudado, falei, deve ser entrar aqui. Aí tentei e entrou. Se for o Eu tenho um mesmo, link para sempre você cada já fala coisa. com todo mundo que mantém aquele link lá. Uhum. Mas eu mandei por SMS. Quem tinha Agora voltou. Telegram também. Quem Hã? tinha Telegram também. Quem tinha Telegram também. É. Mas parece que eu vi falando agora há pouco que o WhatsApp tinha voltado, eu só não testei. Voltou agora, tem uns 20 minutos. Ele começou a voltar Ah, umas é? 7 horas. Eu acho Deixa que eu ele olhar tá aqui. voltando, é porque, cara, imagina só, a rede do mundo inteiro, você precisa voltar. É Sim. complicado, você sabe? Que quando você tá em É uma aqui, ó. escala que se derruba, Então, depois pra você escala... voltar. Nossa, vai ter que ser muito gradativo. Aí, ó, complicado. começou a chegar. Agora eu recebi o seu agora. Acabei de receber. É, porque encavalou as comunicações do meio-dia até às 7. São 7 horas de comunicação. E o WhatsApp está Então, sendo utilizado pra caramba, porque é uma dark rede. nossa. Se tá, né? Mundialmente, o bicho já, todo mundo. Nossa É Senhora. menos nos Eu Estados mesmo hoje Unidos, que não aqui, é tão usado. eu sabendo que estava fora e eu entrei umas 4, 5 vezes sabendo que estava fora. Mas por quê? Por causa do costume de sempre entrar, sempre entrar. Então, virou celular do WhatsApp é a principal coisa do meu celular, no caso. Tanto para trabalho quanto para coisas, né? Você quase não fica lá também, né? Não entendi. Você quase não fica lá também. Na empresa? É, Até que eu tenho ficado bastante. Essa semana mesmo fiquei bastante lá, porque os horários, às vezes tem que ir com alguma coisa ou fora da empresa, normalmente eu que saio. Esse aqui é o drama. Eu já aproveito que eu vou almoçar e quando tem que fazer alguma coisa, eu já passo e faço tudo à tarde. Então, às vezes eu chego mais tarde um pouco, porque é uma coisa. Porque a Débora agora ela tá de home office, né? Agora que vai começar a voltar, porque ela tem 3 filhos pequenos. Uma de 1 ano, hum, uma de 3 anos e uma de. A outra já está maior, com 13. Então tava tudo na escola, na casa dela. Então ela tava tendo que dar aula para todo mundo aí. aí Agora complica. talvez me alivie um pouco, mas mesmo assim eu tava tendo que. Coisa de contador, coisa de não sei o que lá. O que não dava para ser online, tinha que ser fazer aí. Tava me complicando mesmo. Uhum.
aproveitar e colocar o WhatsApp em dia aqui. Mas eu acho que ninguém vai entrar, não. Viu? Pode ser aqui. Mas não voltou, não. Aqui no meu voltou. Boa noite, dona Cília. Boa noite, dona Cília. Vamos lá, que já são 8h10, e por mais que o pessoal entre. Tem uma mensagem do livro Momentos de Paz, do espírito Ernesto, psicografado pelo Isoldino Rezende, e é Jesus. O teu coração aberto é uma fonte de luz, que te ilumina e que te eleva ao encontro com Jesus. Direção certa de que todos devemos seguir. Faça o bem que puder, mas nunca te esqueças que o bem maior é a vida que Deus te ofertou. Somente se te amares, terá amor para dar. O amor é o tempero divino em tudo que fizestes. Em tudo que fizeres. Uma passagem do Evangelho, vós sois o sal da terra, né? O sol da terra está aqui, mas é o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não sei se é uma passagem do Evangelho, mas vós sois o sol da terra. Vós sois a luz do mundo. Ouvindo essas palavras que nos esclarece alguns detalhes, umas nuances dos nossos corações. É a dona Cília, acho que... desculpa, pode falar. Ela saiu, deve ter caído, né? Já que você ia começar, você quer esperar ela entrar de novo? Sabe aí, ficava de boa.
Porque ela não conseguiu nem responder, né, quando falou boa noite, então acho que ela estava com algum problema no áudio lá. É. Se ela voltar, vamos assim, Sim. respirando profundamente, se deixando envolver por essas ondas musicais, tranquilizando as nossas mentes, sendo envolvido pelos nossos anjos guardiões, os anjos da espiritualidade que nos cerca. Tantos irmãos que estão conosco, seja individualmente, seja coletivamente. Estão nos auxiliando, nos amparando, dando-nos o lenitivo e o bálsamo para refrigerar o nosso espírito diante do desgaste que é o caminhar sobre o solo terrestre. É uma oportunidade que desgasta o nosso ser espiritual, no sentido de nos tolhermos de sermos a plenitude do ser que somos, mas que nos dá a oportunidade da renovação diária, da lida, na busca do alimento do corpo físico e no aprendizado, na convivência com os irmãos, da oportunidade de agirmos em benefício de todos, de amparar, de sustentar, de darmos vidas àqueles que são nos entregues pelo Pai, de sustentarmos e encaminharmos na busca da realização pessoal, da felicidade plena. Que o Pai e o Mestre Jesus ilumine essa reunião que vamos ter hoje, essa conversa fraterna, em torno de um trecho do Evangelho, da Boa Nova do nosso Mestre Jesus, do nosso irmão maior, nosso amigo, que podemos contar nas horas dificultosas, na busca do aprendizado do universo do nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Estamos aqui hoje, eu e você, tarde. Você viu uma mensagem aí, né, do Ernesto, né? Teu coração aberto é uma fonte de luz que te ilumina e te leva ao encontro com Jesus. Direção certa que todos devemos seguir. Faça o bem que puder, mas nunca te esqueças que o bem maior é a vida que Deus ofertou-te. Somente se te amares, terá amor para dar. O amor é o tempero divino em tudo que fizestes.
Se a gente não se amar, né? Eu estava refletindo sobre essa frase antes, lógico, de começar. E o que significa esse se amar, né? É buscar realizar alguma coisa em benefício próprio, né? Porque a gente, acho que na doutrina espírita meio que tem uma demonização, porque tem muitos católicos, como você também é remanescente da Igreja Católica, que a pobreza, que a miséria, que o sofrimento, sofrimento material, né? Ele é, ele é purificador, eu também concordo em certos aspectos. Tem algumas nuances filosóficas ou de prática mesmo que realmente te encaminha para principalmente quem faz uma vida mais sacerdotal, para quem tem uma missão muito mais profunda, né? Que não é o caso da minha missão. Minha missão é trivial, é uma missãozinha comigo mesmo e algumas pessoas à minha volta. E não tem muito glamour nessa missão. Então, ganhar o pão, ter um conforto, também é se amar, né? Não parar, não depender de outras pessoas, pelo contrário, se possível, auxiliá-las materialmente com outras coisas, né? É Também isso verdade. é se amar, né? Então, tem esses aspectos, né? Que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de falar assim, nossa, parece que é. Não é, né? Na realidade, também é se amar, né? É difícil. Tudo tem os dois lados, né, Elias? A gente tem que se amar porque a gente tem que se valorizar. Mas a gente tem que se amar em termos de verdade, né? É fácil da gente ir de um lado para o outro, né? Muito fácil da gente ir mais para o lado do se amar, do se achar, né? Ou seja, eu me amo, eu posso, eu sou mais, eu sou isso, do que o lado, né? Você é um filho de Deus, né? E que você pode tudo que Jesus disse que você pode, né? E você, vamos falar assim, a, a deixar levar pela vontade, vamos chamar assim, pelo orgulho, é você achar que tem mais do que pode, né? Então, Jesus diz, você pode fazer tudo que eu fiz, entendeu? Mas a gente buscar fazer é uma coisa. A gente achar, né, que pode fazer sem o buscar, sem o se preparar, sem o se instruir, aí já é outra coisa totalmente diferente. Então, e esse nos amar, né, como você disse aí, que a gente tem que se amar. Assim. Esse nos amar, ele nos dá energia, ele nos dá força de vontade, né? Ele nos dá verdade. Porque se você se ama, você sabe o valor de se amar, você pode chegar lá e amar o próximo, e mostrar para ele que ele tem que se amar. Né? Porque se você não se amar, imagina como é que você vai estar falando de amor com o outro se você não se ama. Né? Não pode ser até um pouco de hipocrisia isso, você chegar e falar, tem que se amar se você não se ama. Né? Então, muitas vezes a gente não se aceita como a gente é. Né? E a gente, no não se aceitar, a gente se nega, a gente não busca a ser aquilo que a gente acha que deve ser. Né? Então, é complexo vamos chamar assim, esse dar valor a si, né? A gente tem que dar valor na gente, a gente tem que dar valor ao próximo, mas é Tem que um ser justo, né? sentimento, né? Tem que ser justo, né? Tem que ser sempre justo. É, Reconhecer realmente o isso, que faz, mas também ser justo com você. Falar, não, eu também faço as coisas. Não quer dizer que eu só erro, não. Tem esse. isso. É que na realidade, assim, O ser justo foi muito boa a sua colocação do ser justo, porque né, para ser justo, você tem que avaliar, né, cada situação. Se você está lá, recebeu, você está aqui, não. lá no livro dos Espíritos, está lá. Nossa, será que eu estou sendo justo? Fala assim, mas o que basta para ser feliz, né? Basta o necessário. Mas eu sempre falo, mas o necessário de um nem sempre é o necessário de um, Não talvez pode. não é o necessário de outro.
Porque para algumas pessoas o necessário é muito pouco, né? Mas para outros já é alguma coisa mais escalável, né? Isso, Sem dúvida. Né? O bom é que essa resposta ela não quer dizer, né, Não, assim, também ela é muito aberta. coletivamente. Né? Sim. Ela é muito genérica, não especifica, cara. Então, tem várias perguntas, várias respostas lá que a gente realmente Não, não tem é que genérica. falar assim, bom, ela serve para cada um, É né? Mas não interpretativa. pode se dizer que serve para todo mundo junto. Também. Né? Exato. Exatamente. Vamos lá? A gente tinha parado Vamos lá. no item 4. Eu não posso ler hoje, eu estou sem o livro que viajei e não trouxe. Ih, você está fora de Santa Aí Rita? você vai ter que ler, porque se eu for, eu estou em Caxias do Sul. Caraca, você está no sul. Por isso que você falou, nossa, entrega para o. Tá longe. Ah, aí eu coloquei lá que ia viajar, estava saindo de viagem, e entreguei pro Leandro lá. Nem falei com o Leandro hoje depois, porque cheguei aqui agora, e aí nem comentei nada com ele depois. então a gente estava no item 5, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. A gente tinha lido um pouco do capítulo 10. Na realidade, a gente falou assim, a gente já ia para o item 6. A gente tinha lido o capítulo 10, o capítulo. A gente voltou no capítulo 5, um pouquinho no capítulo 10, porque tinha que. Ou antes tinha sido 10, a gente voltou no 5, ou antes tinha sido 5, a gente voltou no 10. Eu acho que foi isso mesmo, a gente tinha visto o 5 na passada, e na passada a gente voltou um pouquinho no 10, onde instruía para falar, e Eu acho que a daí gente agora encerrou seguir ali, mesmo. porque assim, na realidade tem aqui do capítulo 5, que eu até nem eu ia colocar na apresentação, mas é tanto capítulo que eu me perdi de como colocar. Esse capítulo 12 aqui tem amai os inimigos, pagar o bem com o bem. Amar os inimigos é um absurdo para os incrédulos, lá no item 4, né? Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa, a perturbar-lhe o sossego, e do qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho, aos olhos do mundo. Perdoar até mesmo lhe parece, em certos casos, uma fraqueza, indigna da sua personalidade. Se não se vinga, pois, nem por isso deixa de guardar rancor, é um segredo, um secreto desejo de fazer o mal. Para o crente, e mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa. Porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe que pela própria destinação da terra, nela deve encontrar homens maus e perversos, que as maldades a que está exposto fazem parte das provas que devem sofrer. O ponto de vista em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venha dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumento. Se em lugar de lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele
que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o envileceriam e rebaixariam, pois para ser superior ao seu adversário deve a alma mais nobre, maior e mais generosa. É um pensamento justo, mas Nada fácil, né, Elias? É justo. não sei se é fácil, não sei se é difícil, né? Porque, na realidade, antigamente se ofendia com qualquer coisa, né? Mas essa coisa assim do o homem que não vê como uma fraqueza, eu não consigo mais ver com esses olhos, eu nem consigo voltar a um passado remoto que eu pudesse sentir essa questão de se sentir fraco diante só porque está perdoando um outro tal. É. E eu acho que tem o ponto né, talvez nesse caso que você colocou, de se sentir fraco, né? Mas eu acho, principalmente, é, é conseguir perdoar mesmo, e assim, conseguir perdoar de verdade, e não porque está escrito, né? Conseguir ter aquele sentimento, vamos falar, aquele sentimento gostoso de perdoar, né? Não aquela obrigação de perdoar, né? Porque muitas vezes a gente sabe que é certo, mas a gente não faz de coração, a gente sabe o que faz, a gente faz porque sabe que é Então, certo. aí você está pensando já é, É você no está perdão que pensando falou já aí. não, você está pensando, aí vamos dizer, você já está se você pensa em um perdão assim, primeira coisa, é uma libertação para você no sentido de que você tira-se daquelas amarras ali, né? É uma libertação para você. Tirar-se daquelas amarras é uma libertação. Não, Então, é com certeza. Mas a gente, vamos dizer assim, por mais que a gente saiba que alguma coisa, isso em vários campos da vida, né? Que a gente sabe que aquilo é certo, não quer dizer que a gente consegue fazer ainda. Vamos tomar um exemplo muito simples, né? Um alcoólatra sabe que o álcool faz mal a ele, ele já passou por isso 10.000 vezes e sabe que vai fazer mal. Isso não quer dizer nem que ele sempre, consegue não tomar um copo que está na frente dele, né? nem sempre ele acha isso. Ah, não, ele tem Ele consciência pode quando ter ele está lá. informação, mas ele não tem a consciência. Não, ele tem Ele a tem, consciência que ele já, ó, tem a ele tem a consciência. consciência porque ó, ele sabe que ele já perdeu a família dele por isso. Esposa, né, já separou dele, ele sabe que não convive bem com a filha por isso, ele sabe que já perdeu as condições financeiras por isso, ele sabe que já perdeu o emprego por isso, isso em muitos casos, aliás, em muitos. Ele sabe de tudo isso aí não precisa anotar para ele ver, ele está vivendo, ele sabe que foi por causa do álcool que ele perdeu. Agora, ele consegue parar de beber? Não. Não, Por N fatores, mas ele já sabe que aquilo lá não está fazendo bem para a vida dele. Mas isso não quer dizer que ele vai conseguir parar de beber. Então, por isso que eu o exemplo do alcoólatra, porque é hoje assim. mesmo eu estava Muitas lendo vezes em uma outras. frase do. Ah, oi, cortou. Não, eu estava lendo uma frase Cortou. Ah, rapaz. do Khrushchev, é, do Mr. Church, né? Mr. Church, ele falava assim, olha, Deixa não confie muito não confie muito naqueles que não bebem nada, mas também não confie demasiadamente naqueles que bebem tudo, porque os ambos são problemáticos. não Ele deixa esses falava dois isso. extremos, né? É o Churchill, você fala em inglês? Exatamente. Ah, Exatamente. O uhum. primeiro-ministro da Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. O cara Uhum. perdedor de tudo, em todas as coisas da vida, e na última oportunidade que deram, assim, ninguém queria aquela situação, ele foi lá e se colocou como o cara que mudou o negócio, né? Verdade. Ninguém queria ser o primeiro-ministro na Segunda Guerra Mundial, ele foi Uhum. e absorveu. E foi. Isso. Eu vi assistir aquele lá sobre a Elizabeth, né? Então, uma boa parte lá era sobre o Tito.
Ele formou praticamente a rainha, né? Então, Verdade. tinha... Era um braço direito Ele que falou, dela, ó, você tem que fazer total. assim. Era? Ele foi o pai que ela perdeu, né? Que o pai dela mesmo não teve tempo de mostrar algumas Porque ele coisas, pegou né? uma faixa de. É, por aí. Aham, é isso Ainda mesmo. tem lá Ele até mostrava. Ainda tem o exatamente. quê? Escutei não. Foi o pai, né? Ensinou ela. O beabá de ser Lá rainha, como se tem o portar. lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 5, causa atuais das aflições, ele diz assim, né? A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu as consequências do que praticou, mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. O sofrimento consequente, os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal, dando-lhe as experiências e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar. E confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento. E, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde. E quando a vi, já foi desperdiçada e perturbada. Gastas as forças e o mal é irremediável. Então o homem se surpreende ao dizer: se no começo da vida eu soubesse que hoje sei, quantas faltas teria evitado. Se tivesse recomeçado, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi a minha vida. Mas, assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido. Para ele também brilhará o sol de uma nova vida, de uma vida nova, desculpa, após a noite do túmulo, e no qual poderá aproveitar as experiências do passado e pôr em execuções suas boas resoluções para o futuro. É, isso aqui é claro, né, que tem não existe o tarde, né? Essa aqui é a verdade. Mesmo porque se a gente falar assim, o ontem, né, que eu não vou conseguir recuperar nessa vida, mas eu pode recuperar na outra vida. Então vamos dizer assim, para a gente que tem essa consciência e acredita em reencarnação, né? Você Existe dois acredita? lados, né? Eu creio, com certeza, eu creio. Eu tenho certeza. Hã? Se soberbo falar assim, não, não. Acredita quer Acreditar, dizer. eu acredito. Mas eu também posso desacreditar. Olha, se acontecer alguma coisa, talvez eu comece a desacreditar. Não, eu tenho certeza. Eu não. Para mim, isso aí é uma verdade, não é Uma uma verdade suspeita. absoluta. Então, justamente. Não é uma. Nem posso dizer assim, eu tenho vamos dizer assim, um pouquinho de dúvida ainda. Não tenho. Não tem. Realmente, para mim, isso é uma coisa certa. É uma normalidade. Isso já é uma coisa normal, né? Para mim, na minha vida. Então.
né? E, mas esse É. nascer, né, Mas pode continuar. dia do sol, né, todo dia é um dia, e eu sempre tenho comigo o seguinte: 10 segundos no final da minha vida, entendeu? Eles servem para um aprendizado que talvez eu não tenha tido durante a minha vida inteira, né? Porque 10 segundos podem bastar, né, para a gente fazer uma reflexão e chegar num consenso que a gente levou a vida inteira para não chegar. E não chegou, e não conseguiu assimilar, não conseguiu digerir aquilo lá. De repente, nos 10 segundos últimos de vida, lá você digere aquilo, falando, nossa, é isso, né? Então, o tarde, para mim, ele realmente, eu não creio que ele existe. Nunca é tarde para nada, entendeu? Ah, mas você perdeu essa oportunidade. Você podia ter, por exemplo, feito isso há 20 anos atrás. Sim, eu podia ter feito isso há 20 anos atrás. Eu estaria assim hoje. Porém, nada do que eu fiz foi desperdiçado. Ele não fez eu chegar até aqui hoje da forma tal, mas nada foi desperdiçado, né? Eu Não, posso ter feito né? uma coisa lá 3 ou 4 vezes, mas com certeza cada uma dessas 3 ou 4 vezes ela teve um ponto qualquer no meio lá dos resultados, um ponto de diferença. Um ponto onde aconteceu isso comigo, aconteceu isso com alguém. Então, tudo é aprendizado. É a gente que não presta atenção, na realidade, no que acontece, né? A gente passa desapercebido, a gente faz a mesma coisa, né? E o resultado foi negativo, a gente fez a mesma coisa 10 vezes lá, o resultado foram todos negativos, ou seja, não é que foi negativo, não deu certo o que a gente queria. Mas cada uma daqueles resultados lá, ele teve um ponto diferente, né? E que vai chegar uma hora, a gente vai falar, mas espera aí, eu já fiz assim, assim deu isso, assim deu isso, assim deu isso, deu isso. E vai se ver para a gente saber assim, opa, esses foram os erros. Então, não existe o esperdiçado, né? Não. Existe assim, você pode fazer 10 vezes errada e acertar, ou você pode fazer só 3 vezes errada e acertar. Pode, né? Então, tudo é um conjunto, né? Você não está vivendo sozinho, tem um coletivo aí, né? Você Tem. anda com o João, com a Maria. Isso pode te possibilitar a errar só 3 vezes e não 10. Ah, mas isso aí eu tinha que passar por isso. Não, exatamente. Você não é obrigado a errar 10 vezes ou obrigado a errar só 3 vezes, né? Tudo é um conjunto do que você está vivendo, das escolhas que você vai fazer nesse caminho, certo? E uns podem te ajudar, claro. Podem fazer você resolver o seu problema, não você resolver em si, porque o problema é seu, você tem que conseguir resolvê-lo com você, mas te ajudar, sim, a chegar no caminho melhor para você resolver o seu problema, ou o mais rápido que seja. Mas que você resolva, não ele vai resolver para você, mas pode te ajudar nessa caminhada. Senão, não tinha, não Exatamente. tinha o Na porquê ser realidade, é, coletivo, né, Léo? é a tomada da consciência, porque sem a experiência, como ele coloca aqui, né? Ele coloca aqui numa questão de os sofrimentos, consequentemente, são uma advertência de que ele andou mal, entendeu? Dando-lhe as experiências e o Beleza. faz sentir a diferença entre o bem e o mal. Legal, ótimo, ótima lembrança, ótima releitura, porque aí mostra, né, que você está vivendo, você está vendo acontecer, você está vendo lá o bem, você está vendo o mal, como você colocou aí, está vendo as experiências, você está passando por elas. Quantas mais você vai precisar, né, até você cair a ficha e você falar, isso aqui deu ruim, isso aqui deu melhor, deu É, bom, né? é que a Essa gente, a tomada da pessoa, consciência, a voltando lá tomada no da lado, né? consciência, né? Pode Pode falar, falar. Tati. Está com um delay terrível para você aí. É o delay está atrapalhando por causa da Parecendo internet, um Pelé na começa a Copa de falar e o outro 90. para, um começa, outro, né? Aquele ou aquela outra, aquela pessoa, aquela outra que você convive, né? Todas elas vão te trazer no final um benefício, né? Vamos chamar assim, um conhecimento que uma te dará, a outra não te daria naquele momento, naquela época, né? Então cada uma delas vai ter o seu benefício para a sua vida, para o seu aprendizado. Só que algumas vão te dar mais,
né? Mas vai ser de acordo com a sua escolha. Ah, eu vou andar com fulano, mas não gosto do fulano, não. E às vezes o fulano que você não gosta para andar com ele é aquele que mais te ama. Por quê? É aquele que mais te cobra, é aquele que mais quer que você dê certo, né? Mas às vezes a gente não quer ser cobrado, né? A gente não quer enxergar que o outro está apontando os nossos erros, não para poder mostrar que ele é melhor, e sim para que a gente melhore, né? Existem os dois casos. Cabe a gente analisar e refletir e pensar assim, poxa, mas os dois estão fazendo um benefício para mim, por mais que eu não goste. Um tem uma intenção boa para ele, né, uma intenção boa para ele, e o outro tem intenção boa para mim. Mas ambos estão me alertando da mesma forma de um problema que é meu, né? Então, ou seja, aquela companhia, né, ela sempre vai nos alertar de forma que possamos melhorar. Aí é como a gente vai aceitar isso, né? Aí que é uma parte do nosso também encarar, né, Elias? Seu fone está desligado, aliás. Então, encarar, exatamente. Mas assim, é igual você falou do bêbado, né? Cara, ele não tem tomada de consciência. Por mais que ali ele coloca ali, dar-lhes as experiências, fazer sentir os sofrimentos, consequentemente, são uma advertência de que ele andou mal. Beleza. Mas ele não tem a questão nossa na vida, e aí a gente está aqui trabalhando esse item do Pai Nosso, que é não Buscar os ossareis, né? perdoai as nossas dívidas, assim como nós É. perdoamos aos que nos devem, entendeu? É como tu falou assim, você falou, ele não tem consciência dessa situação. Ele tem a Não que não informação, tem. mas consciência. Ele não tem consciência dessa questão, ele não tem. Se ele tem a leve informação de que aquilo. Mas o que é o contraponto do bem? O que é o bem? O que ele poderia fazer para mudar? Eu vou sair da bebida. Ok, mas no looping que nós vivemos, a gente sempre precisa criar uma experiência ou um hábito diferente daquele que nós estamos vivendo pregressamente ou presentemente, para que a gente possa evoluir. E não há, por exemplo, quando você é viciado em alguma coisa, e talvez a gente tenha alguns vícios e a gente nem gosta de falar, a gente é viciado naquilo, a gente precisa substituir aquilo. Essa é a questão. Eu preciso substituir aquilo. Eu preciso substituir aquilo. O que eu vou substituir? O que é substituir para o bêbado que ele pudesse ter na mesma dimensão de prazer? Não tem. Então, exige dele um esforço sobrenatural, inclusive, Sim, é sobrenatural, enorme, enorme esforço, concordo. de renúncia absurda e praticamente de uma mudança de todas as conexões cerebrais dele que levam para o mesmo caminho, que é a bebida. Sim, Acaba que porém possível. É possível, possível, por mais difícil que seja. E, é claro, mas vamos com dizer ação assim, e ele não consegue, por si próprio, simplesmente tomar essa decisão. Até consegue. Mas aí a gente está falando que é quase impossível, a outra é impossível. Entendeu? Impossível assim. Eu até estava fazendo um cálculo aqui, você estava falando de delay, eu estava fazendo um cálculo aqui de qual que é o tempo que a comunicação mais ou menos demora para chegar até você. Você está em torno de uns 2.500 quilômetros, um pouco menos, 5 milissegundos, tá? olha, tá pouquinho. Então não precisa. É O que, delay, o nosso cérebro já trabalha com 80 milissegundos de delay, então 5 aham, milissegundos é imperceptível. mas estava tendo algum delay a mais aí no momento aí, Então, porque algum switch no meio do caminho estava roteando pacotes para o lugar errado. Tinha tava cruzamento de tanto que informação. agora melhorou pra caramba, né? Exatamente. Então, o que eu vejo, sabe, quando você falou do bêbado aí, é, a situação, né, para uma família, nesse caso, é muito complicada. Mas é, é muito importante a gente pensar que, como você colocou aí, que ele sozinho dá conta desse recado,
é quase impossível, é quase subhumano, né? Vamos chamar assim, sobre-humano. Ele conseguir. E é por Para isso o ser que mediano, de isso, criação isso, mediana, isso, o viciado, né? Dessa forma como você colocou, é muito difícil ele sozinho conseguir sair dessa. E por isso que é importante o, o conseguir conciliar, o conseguir para a família ajudar um mas tem que, drogado, um bêbado, tem que e conseguir dar esse apoio, perdoar, né, e trabalhar junto, sabendo que vai sofrer, porque né, vai ser chamado passar de pela dor. encrencas, e isso, passar pela dor, porque o que acontece é, é, é quase uma abnegação, né, de quem está junto. Abnegar da própria vida, né? Assim, dos seus ideais, pelo menos durante um tempo, que seja dias, meses ou anos, né? Que é mais fácil ser anos, né? Conseguir fazer com que aquele indivíduo tenha uma melhora para conseguir ter um mínimo controle. Mas essa companhia, essa abnegação, esse trabalho conjunto aí, ele é essencial. Por isso que a gente tem que tentar muito, muito ajudar para que a família não desista do indivíduo que tem algum vício desse. Porque quando a família desiste, né, acaba ali, cara, vamos falar assim, um porquê dele continuar tentando não beber. Porque muitas vezes ele sente, né, realmente ali, como você falou assim, às vezes ele não tem consciência, mas depois não tem consciência a hora que está fazendo, mas logo após que ele fez a cagada, o erro lá, e bebeu, coisa e tal, ele chega e, nossa, fiz isso, meu pai. Ele tem aquele momento de fiz isso, meu pai. Ele tem aquele momento que ele pede perdão para um filho, para uma esposa. Ele tem aquele momento, certo? Por mais que a esposa ou o filho vai falar assim, você já me pediu perdão 10.000 vezes. Você está me pedindo de novo, mas você vai fazer isso amanhã, né? Ao passo que podia, né? Não é fácil, né, Aliás? A gente está falando aqui para a gente que não convive com um drogado ou um viciado assim. Eu sou Mas, fruto mais ou menos de uma relação assim, sabia? Meu pai, por né, exemplo, então. Ah, então. ele, eu não convivi com ele, não tive, sim, relação com meu pai. Até os Sim. meus 4 anos, eu tive convivência com ele até os 4 anos, Não sei se é aos 4 anos completo, mas foi no ano que eu completei 4 anos, e a minha irmã com 3 anos. Ele sofreu um acidente em decorrência, assim, de utilização de álcool e perda da consciência, e ele não era um cara que tinha carro, então ele andava e alguém bêbado tanto quanto ele se atraíram ali e causou-se um Sim. acidente que ele veio a perder 30% da caixa craniana dele, da Vixe. massa encefálica dele. Então, lógico, isso, ele recuperou-se, ele hoje não tem, ele tem consciência, assim, na realidade, ele foi depois, aí a gente talvez entre, mas na minha visão, ele foi cuidado pelas minhas tias, que já cuidava dele antes dele de acontecer isso. Aham. E as minhas tias, tipo, trata ele como se ele fosse um inútil, entendeu? Entendi. E ele aproveita disso. Ah, sim. Ou seja, ele se Ele não acomodou com a criou situação conexões também, né? cerebrais, por exemplo, para ter uma vida normal, ter um raciocínio lógico. E as pessoas meio que, ele sofreu um acidente, não tem recuperação, e na realidade não é verdade. Pela ciência Aham. médica, você tem capacidade de recuperação, sim. Sim, o cérebro E, dá seu jeito, acha então, acabou seus que ele. caminhos. Sim, o cérebro, mas é que você tem que exercitar isso, você precisa entrar numa terapia de mudanças para você fazer isso. E aquela coisa da força da vontade. Ele já não estava com Sim. muita força de vontade. E tinha isso, então os Ficou filhos para cômodo. ele não fazia muita diferença. Minha tia algumas vezes relatou, mas ele chorava, não sei o quê. Mas, por exemplo, você liga para ele, se você ligar para ele, ele vai, oi, não vai falar tudo bem. Ele fala, tá bom. Tá. Ele não pergunta se você tá bem, se você não tá. Uhum. Uhum. Se você tá pessoalmente com ele, ele não fica doido mais que uma hora com você. Aí ele fica fazendo umas brincadeiras, tá? Quando você é criança, até você leva. Eu Aham. lembro do meu sobrinho, do meu filho. Meu filho foi uma vez só ver ele. E
Mas, assim, depois que você cresce, você perde um pouco aquilo de... assim, não tem uma convivência racional. Então, e é a consequência disso, né? E é consequência disso. E foi uma decisão dele, e hoje ele está vivendo uma vida vegetativa, né? Então, vamos dizer assim, essa encarnação ele aproveitou? É fato que aproveitou algumas coisas, né? Todas as vezes Vamos eu chamar vivo assim, não por ele, desperdiçou, mas né? não, mas ele não tem consciência disso. Mas tem uma hora que ele vai refletir dessas situações. E aí entra uma coisa assim. Eu já fiz muito vida. Uma vez eu fiz vida plena, que é um exercício muito legal. O que é a vida plena? Você é colocado dentro de um ambiente que você já está, vamos dizer, acostumado, um grupo fechado, e você começa a falar de coisas que te perturbam, ou que, sei lá. E lógico que a espiritualidade age sobre você. E a última vida plena que eu fiz, eu para mim, não tenho nada assim, conscientemente eu não tenho nada. Eu falo assim, olha, eu tenho que perdoar meu pai por esse ato, não sei o quê. Para mim, eu acho até triste, porque assim, eu acho que eu não faço muita coisa por ele, mas tem uma dificuldade enorme, isso é fato. Eu tenho uma dificuldade Aham. muito grande de fazer para ele, entendeu? Assim, de conversar, de ligar, nunca está disponível, a minha tia não coloca no telefone, e eu tenho uma tia que é insuportavelmente ruim ligar para falar, porque ela não deixa você falar, ela fala 1 hora, 2 horas, não te deixa desligar e conta a história do mundo inteiro, e sempre, nossa, e repete a história e vai, e assim, eu vou te falar, eu tenho dificuldade de, de, de falar com a minha tia, então eu evito ligar. Aí eu mando áudio para minha tia, como foi agora nos Dias dos Pais, mandei áudio para minha tia Carminha. E falei, tia, meu pai e tal. Pô, legal. Ah, maravilha. Só que quando eu fiz vida plena, parece que apareceu em mim, e é legal que a gente está falando exatamente dessa coisa do perdão, de que eu tinha uma grave problema de resolver com ele, porque eu não tinha É perdoado um ele. bloqueio, né? No subconsciente tem um bloqueio, sim. Isso, para mim, aliás, foi um baque muito forte, porque, para mim, eu estava plenamente. Eu sei que tenho, assim, o erro de não poder ajudar, não estar convivendo com ele, não estar auxiliando, tanto eu quanto a minha irmã. A minha irmã, inclusive, teve mais envolvimento com ele, mas mesmo assim, não, ela mora muito mais perto que eu, mas tem, sei lá, acho que ela tem mais tempo que não vai lá do que eu. Aham. E é uma coisa assim estranha, porque efetivamente parece que eu tenho uma mágoa ali que eu não perdoei, mas eu não é consciente. Falo assim, nossa, meu pai, não Sim, sei o sim. quê. É talvez É estranho, mas um inconsciente mesmo, né? É como a gente fala, algo que o lembre, né? Quando você lembra dele, alguma coisa no subconsciente lembra de alguma coisa que aconteceu, que não foi satisfatória, mesmo que não caia em consciência sua. É um não tive sentimento, pai, né, que vem. simplesmente eu não tive pai, eu não tive pai, não tive pai. Então, Pronto. talvez isso. Aquela coisa que Talvez você isso, falou né? ali, Quando você e lembra aí você do pai, você lembra que não teve pai. Aí dá uma. mexe comigo, assim, algumas situações, por exemplo, tem uma cena do filme de um pai, não sei o quê, muitas vezes mexe comigo, e não é uma coisa assim, nossa, eu tô me sentindo mal, não, é uma coisa que surge do nada, é uma emoção que eu Aham, não consigo aham. controlar. É, entendo. E é perdão, né? Na realidade, é essa coisa que do perdão passa, né? Com certeza. Fácil não é, mesmo porque quando, como você disse aí, né? Se você não tem consciência plena do que está causando, como é que você vai conseguir, né, trabalhar Não, aquilo? mas é difícil. É a mesma coisa do bêbado, ele tem que substituir aquilo por uma outra coisa. Entendeu? Tem que substituir, isso é uma consciência, é uma coisa que eu tomei consciência no processo de. Eu trabalhei assim algum tempo com pessoal que chama de atendimento fraterno, um atendimento fraterno com profundidade e tratamentos de auxílio espiritual, com passe, encaminhamento para outros ambientes assim que era o passe não resolvia, vamos dar uma aprofundada nisso, vamos fazer isso, vamos fazer Uhum. aquilo, entendeu? E eu trabalhei durante, sei lá, ininterruptamente uns 10, 12 anos. Tem uns 6, desde quando eu mudei para Santa Rita, que eu não desenvolvo mais esse tipo de trabalho, mesmo porque as casas aqui
não tem esse tipo Não de trabalho. trabalham isso, O SEAC tem algum trabalho ali que parece com isso, mas não é tão profundo como lá, porque lá era muito organizado, é um processo mesmo, entendeu? Então eu fui Sim. ensinado sobre isso. E eu vi aquela dificuldade da pessoa, que ele tomava a informação de que ele tinha um problema, mas como ele conseguia resolver? O passe, é fato, é uma coisa, né? De você dar um passe na pessoa, a pessoa melhora, mas melhora um dia, e depois ela continua. Mas Sim, ela tem um sim. profundo que você vai estar auxiliando ela nesse aspecto, e aí você vai substituindo muitas coisas para que ela tome um caminho diferente. Qual que é esse caminho É. diferente? Se matricular, por exemplo, numa outra coisa que a gente tinha, que era a escola. A gente tinha escola, então matrícula na escola. A escola vai te forçar, vai ter muitos exercícios do dia a dia que você vai te forçar a não estar naquele, vai te forçar a mudar, entendeu? Lógico, você tem um esforço seu muito grande, mas vai te ajudar a mudar, entendeu? É essa substituição, porque falar para a pessoa, falar assim, olha, você é um cara bêbado, ele, eu sou, tá, beleza. Primeira coisa, ele falar assim, nossa, eu sou. Mas como que eu mudo isso? O que eu faço para mudar? E ele não consegue muitas vezes fazer. Na maioria dos casos, não consegue fazer sozinho, entendeu? Ou tem que ser Concordo, não consegue. alijado do meio ambiente, levado para um lugar aí, tipo, Fazenda da Esperança, ou ele tem que ser auxiliado. Na realidade, Fazenda da Esperança comporta 10, 12 pessoas e milhares de seres. Só em Santa Rita que tem esse problema. Alguns mais, outros menos, mas aqui deve ter uma, uma milhar de pessoas que tem esse problema aqui. Entendeu? Sim, Então, sim, concordo. Né? e aí que entra, né, aquela coisa. Na realidade, a gente ajuda na casa espírita. Se a casa espírita não tem esse auxílio, o cara tá perdido. Ele tem a igreja, tem outros lugares. Mas a casa Porque espírita. não é um trabalho de um dia, 2 dias, um mês. É um trabalho de anos, né, Elias? É um trabalho de Anos, convívio ali. de transformação mesmo. Justamente. Você que é presidente de uma casa espírita, pense bastante. Não, a gente passa por situações que a gente vê, e como você falou, tem vezes que você pensa assim, poxa, como ajudar nisso, né? Então, não existe a gente chegar para a pessoa e falar assim, faz isso aqui que Que vai dá resolver. certo, você vai resolver. Não existe, aquilo é um Então, trabalho que, inclusive, cada um está num nível tal, né, de vício ou de força de vontade. Então, tem uns que podem estar muito mais no fundo do poço, mas também a força de vontade dele é fácil de você ativar ela muito mais fácil. Tem uns que estão assim no vício mais leve, mas é totalmente para trás, a força de vontade é quase zero. Então, esse vai ser muito mais difícil de trabalhar do que o outro que está mais afundado. Né? é, É muito diverso, é muito diverso. E ajudado, né, Eliese? A gente resolver o problema do outro é impossível, não tem o resolver. não. Não tem você falar Ele, 10 mil vezes para ele que você está errado e isso aqui que é certo, não tem. Tem que traçar formas de compreender. E quando você falou esse negócio de substituir, é muito jóia, porque ele leva ao seguinte: trabalhe em outra coisa, não trabalhe no seu vício. Né? Pega ali, ó, vai fazer uma caridade, vai sair com o pessoal para você fazer uma macarronada e distribuir para os outros. Sai com o pessoal. Então não fica lá só tratando seu vício, não. Vai fazer outra coisa que ela vai te mostrar uma hora lá no meio do caminho, onde você vai tirar uma força para você lutar contra o seu vício. Né? Então é exatamente. muito bem, o substituir é bom a gente entender ele, né? Não é que você vai pegar e fazer alguma coisa e vai eliminar aquilo, não. Ela vai te dar Não, ferramentas, subsídios, para que você tenha mais força para lutar contra aquilo. É muito jóia. é isso aí. Sim, sim. Não, mas é tudo na vida. Não é tudo na vida. Tudo, assim, não adianta você querer fazer, querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa que você já faz. Não tem como. É. Faz umas 3 vezes, mas aí você tem que notar. Peraí, gente, não deu resultado. Já fiz 3 vezes, tá? Vamos mudar o método aqui. Mas você sabe que muitas vezes a gente, e assim, como empresário, eu já acho que tem algumas Ai, nem vezes que eu fala. estou fazendo coisa, né? E errando do mesmo jeito. Nem Pode fala. mudar. Hã? A gente sempre acredita no outro e não sei se você tem Tem esse hora que problema, a mas gente tem hora que a gente mesmo tampa o sol com a peneira sabendo disso, né? É aquela
vamos falar assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. É mais um querer do que um A ser. gente, a gente sabe que não vai, mas a gente fala, não, vai agora, vai, né? Mas é o que você falou, né? Tá fazendo do mesmo jeito, tá querendo contar com a Espera sorte, resultado né? diferente, é absurdo, você não vai conseguir. Não. Se acontecer, foi sorte, foi conjunção de outras coisas, mas não pelo que você fez. Não, não, não é. Se você não fizer diferente, não, não tem Então, jeito. é isso Ok, aí. vamos lá, Dardi. Faz o encerramento para a gente aí. A gente parou, agora eu marquei aqui no 6, porque na realidade a gente teve que ler esses 12 aí. Ainda Aham. tinha o capítulo 4, que tem, mas o capítulo 4 é gigante, não dá para ler tudo. Tanto que eu O peguei. 4 e o E o 5, né? capítulo São. Nossa número 5. Senhora. A gente fez um resumo do 10, aí teve o Aham. 13, que a gente leu o 4, desculpa, o 12, que a gente leu o 4 hoje. E depois ainda teve o 4, né? Que é todo o capítulo 4, e o capítulo 5 nesse item, que é muito, muito. Aliás, o Evangelho sempre volta nesse item do capítulo 5. O item 5 Ah, do tem, capítulo tem. 5, ele sempre é relembrado em várias passagens do Evangelho. Aham. Então, São faz o importantes. encerramento para a gente aí. Tudo bem. Deus Pai, obrigado por colocar na nossa vida, a vida de cada um de nós, um espírito protetor, um anjo da guarda, bem como rodeado de vários amigos espirituais, amigos aqui encarnados, que muitas vezes não damos atenção, mas obrigado por colocá-los incessantemente na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalhar, no nosso negar, mas sempre aqui acreditando em nós. Mais do que nós acreditamos em nós mesmos, eles acreditam em nós, porque muitos deles já passaram por situações similares e sim estão aí para nos orientar, de forma que nós mesmos aprendamos, né, sintamos e sigamos as suas orientações, porque eles nos mostram seus exemplos. Se tivermos atentos a isso, muitas das vezes não ficaremos repetindo os mesmos erros, pois temos os nossos próprios erros a ter como exemplo do que não dá certo, bem como as orientações do que eles nos passam. Que fiquemos mais atentos, que tenhamos mais consciência de que agimos muito mais inconscientemente, às vezes, de forma que tenhamos mais atenção, que saibamos mais ver, enxergar, sentir esses momentos de inconsciência, de forma a saber que são muitos, muitos na nossa vida, no nosso cotidiano, e que cada vez mais que os percebemos, isso vai nos dar mais consciência da situação que vivemos, que nós mesmos colocamos para nós. Aí, se vão ser pontinhos que sejam momentos mínimos ali da nossa vida, que vamos ter um pouquinho de consciência, eles vão nos dar a chance de ser mais, de controlar mais e de superar mais esses nossos momentos de inconsciência, a fim de que vamos trabalhar mais na verdade, vamos parar de tampar realmente o sol com a peneira, vamos parar de nos iludir ou vamos nos iludir menos. E vamos aceitar mais a verdade. E quando a gente aceita mais, a gente começa a trabalhar mais ela. Não que vai ser mais gostoso, pode ser mais doído, mas vai ser mais verdadeiro. E isso vai nos dar, qualquer hora, um sentimento melhor. E vai renovar bem as nossas forças de saber que estamos vencendo um pouquinho que seja,
mais a cada dia. Sabemos que nunca nos falta o apoio necessário para vencer todos os nossos males, para vencer todas as nossas tentações. E saber que elas sempre vão existir, elas são sim para o nosso bem, mas temos que vencê-las. Por isso, sempre que sejamos agradecidos a toda essa companhia que nos ajuda a ser melhor para nós mesmos, a dar valor em nós mesmos, a ver que somos importantes para Deus. Se somos importantes para Deus, por que não nos damos então a importância nós mesmos, a nós, ao próximo? Obrigado, Pai, e nos ajude sempre que consigamos enxergar essa sua mão estendida para nós e procurar tocá-la. Que assim seja. Que assim seja. Ótima noite, uma estada em Caxias do Sul. Beleza. Meio gelado aqui Então, hoje. então, aí tá friozinho, né? Imagina, estão uns 15, 16 graus, que choveu pro sul pra caramba. Agora baixou mais ainda. E lá fora tá um vento, então nem vou sair lá fora, nem a pau. Beleza. Então tá, vai lá. Valeu, Boa noite. valeu, Eu tenho um cliente aí, valeu, boa ele noite. estava falando essa semana, acho que na sexta, ele estava preocupado com umas coisas. Falei, não, deixa pra lá, não se preocupa não. Esquenta Boa demais, não. estada aí. Não esquenta demais, não. Então tá. Um abraço, boa estada, Dani. Valeu, Qualquer Elias. coisa, Valeu, estamos obrigado. aqui. Tranquilo, te amo aí. Valeu, obrigadão. Com Deus.